o meu nome é Bruno Vieira e este é a Propagarte, um canal de um autor independente para autores independentes. Aqui você não vai encontrar nenhum conteúdo sobre como desenhar ou como escrever. Pelo contrário, o foco deste canal é fazer com que você identifique formas e estratégias para conquistar os seus leitores e assim concretizar o seu objetivo de viver das suas histórias em quadrinhos e livros. Mas afinal de contas, como nós vamos conquistar os nossos leitores? Pessoal, esse é o assunto para muitos vídeos, muitos estudos e novas descobertas que nós vamos fazer juntos no decorrer deste tempo. Então, se você se interessa por esse tema, se inscreva aqui no nosso canal. Mas quem sou eu para falar como conseguir leitores? Bom, eu comecei como a maioria de vocês. Minha mãe sempre incentivou o hábito da leitura porque ela era uma professora. Então, desde cedo eu tive acesso a principalmente histórias em quadrinhos e eu comecei aí a me ver apaixonado por esse estilo de leitura. Mas o meu acesso a histórias em quadrinhos era limitado. Por quê? Porque eu nasci num lar cristão. Em um lar cristão daqueles bem fervorosos. Isso quer dizer que eu só tinha acesso, em sua maioria, a histórias em quadrinhos que tinham temática bíblica ou que eram do universo ali do esmilinguido. Eu não achava essas histórias tão incríveis, tão impressionantes. Eu queria me entreter com lutas, com batalhas, com histórias mais profundas, mas eu era impedido, porque tudo que não era histórias bíblicas ou tudo que não era esmilinguido automaticamente era a autoria do próprio demônio. Sim, isso quer dizer que diversas vezes os meus coleguinhas da igreja se reuniam nas minhas casas para pegar a minha coleção e jogar dentro de uma fogueira. Assim surgiu minha principal motivação. Cansado de ler sobre formigas que usavam botas e luvas coloridas, eu decidi criar minha própria história em quadrinhos de ação. Afinal de contas, se eu estivesse escrevendo essa história em quadrinhos, não era de autoria do Capiroto. A partir de então, eu tive como missão própria escrever histórias para crianças que sofriam como eu sofria, que não podiam ter acesso a histórias interessantes por estarem inseridas em um lar cristão. O tempo passou, eu cresci, e em um fatídico Natal eu acabei ganhando da minha tia uma história em quadrinhos daquela especial de aniversário da Turma da Mônica, onde a primeira história mostrava os processos criativos que levavam à criação dos gibis da Turma da Mônica. Naquele momento a minha cabeça explodiu, porque eu acabei de identificar que sim, existiam pessoas que trabalhavam com criação de histórias em quadrinhos. A partir deste momento que eu decidi que essa seria a minha profissão. Eu queria ser um quadrinista. De imediato eu entrei em contato com meu primo que sempre, desde novinho, desenhou e desenha até hoje muito bem. E nós fizemos uma parceria. Eu ficaria por conta do roteiro e ele por conta do desenho. Afinal de contas, se o Maurício de Souza, que é o cara fodão ali dos gibis, separava o seu processo criativo em setores, nós também precisávamos separar o nosso processo criativo em setores para que conseguíssemos trabalhar com aquilo. Nós passamos pelo nosso ensino fundamental desenhando histórias em quadrinhos, nós passamos pelo nosso ensino médio desenhando nos nossos cadernos e chegou o tempo de entrarmos na faculdade. Eu até queria entrar no curso de design gráfico justamente por ser algo mais próximo dessa linha criativa, dessa linha artística, para que eu pudesse dedicar aqueles conhecimentos à criação dos meus projetos. Mas, como esse curso não estava disponível na minha região, afinal de contas eu moro no interior de Minas Gerais, eu acabei optando por publicidade e propaganda, que era algo mais similar nesta linha. Mas com o passar do tempo nesse curso eu acabei me distanciando da parte criativa e me encontrei no planejamento e no marketing. Naquele momento eu identifiquei que se aquelas estratégias, aquele planejamento, o marketing feito por grandes empresas davam bons resultados para essas empresas, por que eu não poderia usar essas estratégias na minha história em quadrinhos, para que ela pudesse atingir assim muitos leitores e desta maneira nós conseguiríamos sim viver do nosso sonho, do nosso objetivo. Neste momento eu criei então um estúdio de histórias em quadrinhos reunindo vários amigos da faculdade e juntos nós criamos a Imperial HQs, que durou aí 5 anos, e eu usei esse estúdio como um verdadeiro laboratório, porque eu passava o meu tempo indo na biblioteca, lendo diversos livros no setor de marketing, traduzindo os termos como empreendedor para autores e produto para livros, e dessa maneira nós fizemos várias diferentes estratégias, e algumas delas até deram bons resultados. Afinal de contas, no Facebook do estúdio nós alcançamos cerca de 20 mil pessoas e 700 pessoas acessavam a página todo dia para ler novas páginas da nossa história em quadrinhos, que nós estávamos lançando na época, que é essa aqui em cima, ó, Cronos. Mas depois de 5 anos de altos e baixos, o estúdio encontrou um fim porque nós não conseguimos encontrar uma forma
de monetizar aquele trabalho. Na verdade, durante todo esse tempo, nós estávamos pagando para trabalhar, não recebemos nada financeiramente. E é claro, como nós vivemos num mundo onde nós precisamos de dinheiro para sobreviver, cada um seguiu o seu caminho diferente. A equipe se separou e eu me vi ali perdido quando eu identifiquei que, cara, eu dediquei anos da minha vida para viver como um quadrinista. Eu não consegui, o meu sonho estava destruído naquele momento. Então eu sentei, respirei fundo e comecei a ver o que eu tinha feito de errado. Tentei descobrir quais eram os problemas, por qual motivo eu não conseguia alcançar esse objetivo. E assim, eu identifiquei coisas como, cara, as editoras não abrem espaço para os autores independentes. Os custos para publicar uma história em quadrinhos ou um livro em formato impresso são muito altos. Então, a partir desse momento eu tive a ideia de criar uma plataforma. Eu lembro que naquela época eu estava inserido numa incubadora e eu também fui a alguns congressos onde a principal temática eram startups. Então eu criei uma startup voltada para autores independentes, uma plataforma que oferecia o serviço de impressão e vendas de histórias em quadrinhos e livros sem custos para autores independentes. Essa plataforma aí reuniu mais de 200 pessoas vendendo seus quadrinhos, vendendo suas obras dentro dela, mas ela teve ali seu fim em 2 anos de existência. Na época que eu finalizei esse trabalho, que eu decidi dar um fim nesse trabalho, eu admito para vocês que foi na melhor época da startup, quando a gente estava alcançando números muito interessantes. Mas naquele momento eu me vi perdido porque eu descobri qual era o principal problema dentro do setor de autores independentes nacionais. Não era a falta de incentivo por editoras, não era os altos custos de impressão de exemplares, mas sim o fato de nós, autores independentes, não conseguirmos conquistar os nossos leitores e a partir daí conseguirmos vender os nossos livros e histórias em quadrinhos e, claro, viver deste trabalho. Então eu comecei esse novo projeto chamado Propagarte, uma agência de publicidade e propaganda com foco em projetos culturais. Com o passar de todos esses anos onde eu estava investindo em entender sobre os segmentos que condensam o mercado de autores independentes nacional, eu acabei estando no lugar do autor, da editora, do vendedor, do distribuidor. Então, eu consegui identificar todos os principais erros, dores que estão em todos os setores que envolvem esse mercado. E eu aprendi muito com isso e eu quero compartilhar essas informações com vocês. Sim, vou contar para vocês alguns acertos que eu obtive, mas principalmente os meus erros. Porque, galera, dessa forma você não vai precisar gastar tanto tempo e tanto dinheiro cometendo os mesmos erros que esse cara aqui cometeu, porque eu garanto para você, custou muito caro. Vamos descobrir juntos como, afinal de contas, viver das nossas histórias em quadrinhos e livros aqui no Brasil? Então se inscreva aqui no nosso canal para não perder as novas atualizações. Te encontro no próximo vídeo. Até breve!